queridos, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. E o tema de hoje é o seguinte, olha, o que Jesus fala sobre a procrastinação? Exatamente, pastor, o que Jesus fala sobre a procrastinação espiritual na nossa vida, pastor? Olha, fica comigo, porque eu tenho chaves de sabedoria hoje de Deus para a sua vida, sobre o que Jesus fala sobre a procrastinação. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal para mais um momento de palavra e de oração em nome do Senhor Jesus. Como é sempre a tradição do canal, né? Vamos ler a palavra do Senhor e eu quero ler no livro de João, capítulo 9, o versículo 4, que diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Olha só, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha como Jesus está falando, hein, gente? É hora da gente fazer obras, é hora da gente construir, é hora da gente sair da procrastinação e começar a trabalhar, porque a noite está chegando. Vamos fazer enquanto é dia. Eu vou já explicar isso para você com mais detalhes. Mas eu quero começar dizendo o seguinte, olha, gente, a procrastinação espiritual realmente é um inimigo sutil, mas muito perigoso. Ele nos convence de que sempre haverá um amanhã, na verdade. Amanhã. Cuidado, porque nós precisamos observar que ainda hoje nós temos tempo, certo? E que hoje a gente pode obedecer, mas esse amanhã pode ser tarde demais. É por isso que a Bíblia nos mostra os ensinamentos de Jesus. Jesus nos ensinando. Jesus nos revela que nós precisamos viver uma outra realidade. E a realidade que Jesus nos mostra é que o tempo é agora. A decisão é hoje. Sabe, gente, o reino de Deus não é para aqueles que caminham, certo, com hesitação, né, que ficam hesitando, mas o reino de Deus é para aqueles que realmente obedecem com fé e prontidão ao seu chamado. É por isso que neste devocional eu vou mostrar para você, certo, 5 chaves de sabedoria, 5 palavras do próprio Jesus, quando ele confrontou esse espírito de procrastinação, sabe, gente? Com palavras firmes, certo? Mas também com um convite imediato, certo? A você se arrepender e a você viver essa vida de Deus na sua vida. Por isso que em cada ensinamento vai nos chamar, sabe, para a responsabilidade, para nos despertar, sabe, realmente para a gente agir e caminhar no propósito de Deus e parar de adiar exatamente as promessas do Senhor na nossa vida, tá bom? Então vamos lá, pastor, o que Jesus falou? A primeira chave de sabedoria, Jesus falou isso aqui, olha: trabalhai enquanto é dia. João capítulo 9, versículo 4. Trabalhai enquanto é dia. É necessário que façamos. Foi ele que disse, né? É necessário que façamos. Essa aqui é a primeira chave. Trabalhar enquanto é dia. E o texto é esse. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus quer nos ensinar, pastor? O que Jesus está mostrando nesse texto? Que é justamente o texto que a gente leu, que é a primeira chave, né? Trabalhar enquanto é dia. Jesus está nos alertando sobre o tempo limitado que temos para cumprir o propósito
de Deus. Exatamente. O dia representa as oportunidades atuais que você está tendo hoje. Por isso que ele diz assim, enquanto é dia, hoje, o dia é hoje, as oportunidades que você está tendo hoje. Por isso que ele fala enquanto é dia, sabe por quê? Porque ele também fala da noite, né? A noite, olha só, e a noite simboliza o quê? A noite simboliza o fim. Concorda comigo? O dia representa as oportunidades e a noite simboliza o fim de um dia, ou seja, o fim de uma oportunidade, ou seja, o fim da vida, o fim das chances, certo? O fim de você servir ao Senhor todos os dias, sabe? Ter uma rotina com Ele. Você precisa entender isso, sabe? A procrastinação espiritual nos faz perder esse tempo que é tão precioso, nos iludindo com ideias, né, que realmente nem sempre, certo? A gente vai vivenciar novamente uma nova oportunidade na nossa vida. E aí essa ideia fica martigando. Não, vai ter sempre uma oportunidade. Sempre vai existir um amanhã. Cuidado, cuidado. Sabe, gente, é hora da gente realmente começar como um verdadeiro cristão, sabe? Aplicar os ensinamentos do Senhor. Então existem algumas coisas que a gente não pode adiar na nossa vida. Por exemplo, o que, pastor? Eu não posso adiar. Não adie o perdão. Exatamente, não adie o perdão. Sabe, gente, trabalhe isso na sua vida. Não adie a sua reconciliação com Deus. Quantas pessoas estão aqui me ouvindo e você está afastado do caminho do Senhor e você sabe. Não adie essa reconciliação. Obedeça o seu chamado. Deus te chamou. Não abandone, não fique adiando esse teu chamado com Deus. Olha que coisa interessante, certo? Não adie o seu momento para evangelizar. Quantas vidas estão precisando, sabe? Você muitas vezes não tem falado, sabe, gente? É hora de ajudar, é hora de orar por alguém. Deus colocou nas tuas mãos o que você pode fazer hoje. Não deixe para fazer amanhã, sabe? Por isso, quantas vezes, né? Quantas vezes alguém sente no coração de orar por alguém, mas fica adiando. Pastor, realmente, sabe, Deus tem me cobrado do meu coração para me orar mais pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha vida, pelo meu irmão, mas eu fico adiando. Não faça isso. Hoje o Senhor está dizendo, não é hora mais de adiar, não é hora mais de adiar, sabe, a leitura da palavra, a tua vida devocional com Deus, sabe, gente, porque isso pode realmente comprometer a sua alma. A procrastinação espiritual faz a gente perder tempo tão precioso e perder o reino de Deus na nossa vida. Por isso que Jesus disse, olha, não é hora, sabe, de ficar adiando, façamos agora a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite está vindo e ninguém pode mais trabalhar. A segunda chave que eu quero deixar, a segunda palavra que Jesus disse foi, segue-me agora. Exatamente, é a segunda chave, segunda palavra que eu quero deixar, palavra de Jesus. Ele disse, segue-me agora. Quando você pode ver isso, olha só, no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 22, Jesus disse assim, vinde após mim e eu vos farei, olha só, pescadores de homem. Então eles deixando imediatamente, grava essa palavra, imediatamente, as redes o seguiram. Louvado seja Deus, né? Olha só, gente, o chamado de Jesus. O que a gente aprende aqui, pastor? A gente aprende nesse texto, nessa palavra que Jesus deixou, que o seu chamado exige uma resposta imediata. Exatamente, gente. Sabe, não ficar procrastinando. A resposta tem que ser imediata. Os primeiros discípulos não perderam tempo, certo, para pensar. Não, eles simplesmente deixaram suas redes no mesmo instante. Sabe, o que a gente aprende? Sabe, olha que lição a gente está aprendendo, sabe, gente? Olha o que isso nos revela. Nos revela que o verdadeiro discípulo não adia o seu chamado quando ele reconhece a voz
do seu mestre. Olha que coisa linda. Sabe, eu quero fazer uma pergunta aqui para você que eu considero muito importante. Deus está chamando você para você fazer algo? Deus tem chamado você para você fazer algo? Ah, pastor, Deus tem chamado, e o que você tem feito? Certo? A gente precisa, observar isso. Deus está chamando para uma mudança, para um realinhamento na nossa vida. Deus quer nos alinhar segundo a sua vontade. Não fique preso a essas redes. Qual redes, pastor? Da zona de conforto, da zona de acomodação, da zona das desculpas, porque o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando, e quanto mais se espera, mais difícil é de você obedecer. Por isso que ele disse: vinde após mim, eu estou chamando vocês. Olha que coisa poderosa, gente. A Bíblia nos dá um exemplo de uma pessoa diferente dos discípulos que deixaram imediatamente as suas redes. Ele fez o contrário. Quem é, pastor? O jovem rico, exatamente. Em Mateus capítulo 19, do versículo 21 ao 22, o jovem rico não respondeu imediatamente ao convite de Jesus. Ele preferiu, adiar. E o que aconteceu? Ele perdeu a chance de ser um seguidor de Jesus. Olha como isso é triste, gente. A procrastinação espiritual pode nos impedir de seguir a Jesus completamente. Quantas pessoas dizem: agora não. Cuidado, gente. Olha a terceira palavra que Jesus falou, a terceira lição, Já falei a primeira, a segunda, a terceira lição, a terceira chave de sabedoria, a terceira palavra que Jesus disse foi o seguinte: não olhes para trás. Exatamente. Você pode ver isso em Lucas capítulo 17, versículo 32. Olha o que Jesus disse. Ele fala uma palavra, gente, isso é muito interessante, certo? É muito simples, mas tem muitas lições. Ele diz assim: olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que significa isso, pastor? Sabe, a gente aprende o seguinte: ao fugir de Sodoma, a história nos mostra que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Jesus traz essa lembrança para quê, pastor? Para nos alertar sobre o perigo da hesitação e da indecisão espiritual. Sabe, essa indecisão, cuidado. Jesus está alertando: lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe, quem procrastina vive olhando para trás, para os pecados antigos, para os relacionamentos que não te agregam valores espirituais, para as pontes de passado. Cuidado para que você realmente, certo, não perca a oportunidade de viver o hoje, de viver a nova fase na sua vida com Deus. Cuidado, porque muitas vezes os prazeres do mundo traz conforto para a carne, mas todo pecado, gente, a Bíblia nos diz, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e foi exatamente o que aconteceu com a mulher de Ló. Sabe, gente, eu quero deixar aqui hoje para você, sabe, cuidado. Quem vive no passado não avança no seu chamado com Deus. A procrastinação espiritual está ligada a essa falta de fé, sabe, de que Deus está na tua frente, que Ele quer que você avance. Muito cuidado. Se Deus manda você sair desse lugar hoje, saia. É hora de sair. Deus disse para ela: é hora de sair para Ló e para a sua família. Mas ela não queria sair daquela zona de acomodação, daquilo que a cidade de Sodoma e Gomorra oferecia para ela, que satisfazia, exatamente, lhe trazia satisfação para a sua natureza carnal. Ela não queria sair, ela não queria deixar,
sabe? Talvez ela estava ligada a hábitos na sua vida e isso lhe tornou uma condição de indecisão na sua vida. E ela olhou para trás e ficou transformada em uma estátua de sal. Sabe, gente? É hora de você romper, exatamente. Sabe? Você precisa romper com esses relacionamentos tóxicos, com esses ambientes que não edificam a sua vida, com esses hábitos destrutivos. Você não pode mais adiar essa decisão na sua vida, sabe? Isso está parando você espiritualmente. Cuidado, procrastinar é como olhar para Sodoma e Gomorra com saudade. Isso pode comprometer a sua vida eterna com Deus. A quarta palavra que eu quero deixar, gente, olha que palavra poderosa que Jesus falou sobre a procrastinação. Gente, olha que palavra poderosa. O Senhor nos diz assim, e eu quero falar para você, a quarta chave de sabedoria: estai vós também preparado. Estai vós também preparados. Mateus capítulo 24, versículo 44, diz o texto, Jesus disse: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem, olha, o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Olha o que Jesus disse, gente, meu Deus. O que a gente aprende, pastor? Jesus está advertindo que a sua vinda será repentina. A procrastinação espiritual vive como se houvesse tempo, sabe? Mas aprenda isso. Aprenda, o tempo não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Exatamente isso. Por isso é preciso estar preparado, é preciso viver em vigilância, em oração, em comunhão e em arrependimento com Deus. Olha que palavra poderosa, sabe? É hora, meu amado irmão, sabe, de você aplicar isso na sua vida. Não espere sentir vontade de orar ou de se santificar. Não espere, não faça isso. Faça, não fique esperando você sentir a vontade. Faça, tenha ação, tenha atitude em direção ao teu Deus, porque a procrastinação espiritual realmente pode nos tornar uns cristãos relaxados, vulneráveis. Exatamente isso, despreparados, sem esperança. Quem adia a vigilância, eu vou repetir, quem adia a vigilância será pego de surpresa. Quem fica procrastinando com Jesus será pego de surpresa. A gente vê um exemplo muito prático. Eu já ouvi isso tantas vezes. Muitos dizem assim: um dia eu volto para a igreja, um dia eu volto para Jesus. Quando eu tiver tempo, pastor, eu vou me consagrar mais, eu vou ler mais a minha Bíblia. Jesus está dizendo: o tempo é agora. O tempo é agora. Quem não se prepara hoje pode lamentar o dia do amanhã. E eu tenho a última chave. A última chave. Se você ficou comigo até agora, fica comigo mais um pouquinho, porque essa última chave é reveladora para a sua vida. Mas antes disso, eu peço para você, meu amado irmão, minha amada irmã, deixa o seu like, aperta o like, aperta o joinha, exatamente, para que o YouTube entenda que você está dizendo: esse conteúdo é importante, esse conteúdo Deus está falando e eu quero que Deus fale com outras vidas. Quando tu aperta o like, o YouTube vai enviar para outras pessoas. Deixa também nos comentários os teus pedidos de oração, certo? A gente vai estar orando por você, tá bom? Pode deixar nos comentários a sua palavra,
Se Deus está falando com você, diga: olha, pastor, Deus está falando comigo. Faça o seu comentário aqui com a gente, tá bom? Eu peço para você também, se você não é inscrito, está aqui pela primeira vez, já se inscreve aqui no nosso canal, em nome de Jesus, tá bom? Olha, gente, a última palavra é o seguinte, que Jesus falou. Jesus disse o seguinte, em Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, siga-me, negue-se a si mesmo. Olha só. Se alguém quiser vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A chave é essa. Quem quiser vir após mim. Olha como a gente aprende. O discipulado com Jesus é diário. Veja que no final do texto ele diz, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe, esse discipulado, essa vida com Jesus é diariamente. Quando você tem essa vida com Ele, isso vai destruir todo o hábito que te afasta de Deus. Exatamente. Por isso que Jesus nos chama. Jesus está nos chamando exatamente para a gente viver em uma obediência constante e não esporádica. Sabe, a procrastinação espiritual vive de intenção e não de ação. A pessoa às vezes tem uma boa intenção, mas a vida espiritual não é ter boa intenção. A vida espiritual é viver em ação constante. Sabe, gente, a verdadeira fé caminha nos passos diários com Deus. Por isso que eu quero deixar hoje aqui para você. É hora de negar-se a si mesmo. E isso exige ação. E a ação é hoje. É hora de carregar a cruz. A cruz é símbolo do sacrifício diário. E é momento de não viver apenas de planos espirituais. Não. Viva de atitudes espirituais. A procrastinação da negação diária de si mesmo pode nos levar a tropeços. Fica adiando, cuidado. Mas Jesus está nos chamando hoje para recomeçar uma nova vida com Ele, em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Ore agora com o pastor. Ore assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Toma posse dessa palavra. Compartilhe com as pessoas que você ama. Envia lá no WhatsApp dela, tá bom? Faça isso em nome do Senhor Jesus. E logo mais, nós estamos de volta para mais um devocional diário ou mais um momento de oração aqui no nosso canal. Um forte abraço. Deus te abençoe.